veio comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César. E eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Glória a Deus. Pode dando glória. Se assenta dando glória. O corpo se assenta, mas a alma fica de pé, glorificando o nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus de poder, meu Deus de glória. Nós não podemos falar de missão sem falar do apóstolo Paulo. Este daqui é o segundo congresso de missões. Deus maravilhoso, e nós cremos que através do congresso de missões nós possamos conscientizar pessoas todos os dias, que não possamos somente vir à casa do Senhor e ir embora todos os dias, mas que nós possamos aprender cada dia um pouquinho que precisamos ganhar uma alma para Jesus. Deus maravilhoso. O apóstolo foi um homem que ele foi um perseguidor da igreja do Senhor na terra. Ninguém podia falar de cristão para o apóstolo Paulo, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele soube que ele tinha que fazer o ide de Cristo, e ele pegou isto, e ele viveu isto até o fim da sua vida. Sofreu muito, Deus maravilhoso, foi preso, teve muitas prisões na vida dele, uma delas foi essa daqui, quando ele estava indo para Roma se apresentar para César. Você quer saber um homem que conhece naufrágio, que conhece tormenta, que conhece passar por prova e passar por luta? É o apóstolo missionário Paulo. Aquele dali sabia o que era passar por prova nesta terra. Muitas das vezes nós falamos em missão, nós falamos em ir, nós falamos em fazer, mas nós não ficamos esperando. Vamos esperar eu ter um pouco de uma quantia de dinheiro. Vou esperar eu guardar um dinheiro. Eu vou esperar eu pagar a fatura desse cartão de crédito para vir lá com uma quantia boa, um cartão de crédito recheado para poder eu ir fazer a missão. Meu irmão, o Senhor falou isso por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura dessa terra. Nós não podemos ficar esperando o tempo, nós não estamos esperando se tem dinheiro, se tem um cartão de crédito, porque nós não estamos indo para um shopping, nós estamos indo fazer uma compra, nós estamos indo passear para poder fazer compra, nós estamos indo fazer a missão, ganhar alma, pregar, convencer as pessoas que não conhecem o nome de Jesus a vir para Cristo. O Senhor falou que Ele prepara. Ele falou que quando Ele manda, Ele prepara. Quando Ele manda pregar, Ele prepara. Quando Ele manda você ir, Ele vai preparar. Este homem, ele mesmo escolheu ir lá. Ele queria ser julgado por César. Falei: não, eu quero ser julgado lá em Roma por César. Foi com ele 276 pessoas ali junto com ele. Entraram ali naquela embarcação. Meu irmão, não era fácil aquela época. Era uma época difícil para fazer missão, porque não tinha as condições de hoje, que tem avião que leva o crente tão rapidamente a uma cidade, questão de 2 horas, 3 horas, meia hora. Se pega um avião aqui, paga a passagem em várias parcelas. Também rapidinho você está lá, pregando para uma alma e fazendo a missão. Ou mesmo pegando um ônibus, que é tão confortável nos dias de hoje, que nós possamos pegar um ônibus e ir de uma cidade para outra, com muito conforto. Mas muitas das vezes nós botamos o impedimento
Pentecostes? Porque não tinha como ir pelo meio do mar. Não podia ir, porque se fosse, com certeza não ia sair do meio daquele mar com vida, meu irmão. Porque era terrível. Ali não tinha como sair com vida aquela embarcação. A tormenta era terrível e não tinha como sair vida dali. Por isso eles foram pela encosta. Deus maravilhoso. No começo é tudo bem. No começo é uma maravilha. A gente chega até pensar que tudo vai bem até o final. Quando nós aceitamos Jesus, nós achamos que é bênção até o fim. Que nós não vamos, que aceitar Jesus, pronto. O Senhor, nós não vamos ficar mais doentes, nós não vamos passar mais por prova dentro da nossa casa, nós não vamos passar mais por luta. Aqui no começo daquela viagem vai tudo tranquilo. Tudo bem. Ali eles iam, eu creio que iam até festejando. Eu creio que eles estavam até contando histórias. Eu creio que eles estavam sorrindo. Eu creio que eles estavam se alegrando. Porque é uma viagem e não estava acontecendo nada. Tudo ia muito bem. Tudo ia muito tranquilo. Ali o apóstolo Paulo, nas 276 pessoas ali naquela embarcação, mais o capitão, nós ali, o piloto, ia tudo muito bem. E aí, meu irmão, era só alegria. No começo da nossa fé, é só alegria. Nós vamos que vamos, e ó glória, e ó glória, e ó glória. E vai no monte, desce no monte, vai ao primeiro amor, meu irmão. É o primeiro amor. Deus está dando presente ali. O Senhor presenteando aqui. E o Senhor derrama mesmo bênção na nossa vida. No começo da nossa fé, nós alcançamos muita coisa. Nós alcançamos muito milagre de Deus. Porque nós nos entregamos, irmão. Porque a gente passa por tanta luta no mundo. A gente passa por tanta dificuldade neste mundo. O diabo pisa tanto em nós, meu irmão. Faz tanto em nós ficar baixo neste mundo, meu irmão. Que quando a gente aceita Jesus, vem o frescor, vem o alívio, vem a palavra. O Senhor nos abraça. Eita, Deus maravilhoso. O Senhor derrama sobre nós a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia. Você pode chorar, você pode chamar. Ah, papai. Eita, Deus maravilhoso. E você se derrama diante do Senhor e sente a alegria do Espírito Santo de Deus. Você precisa beber, você precisa fumar, você precisa se dar de drogar. E você sorri, e você se alegra, e você quer
agradeço. Gente, o primeiro amor, pastor Juliano também ia lá na igreja, que eu congregava. Eu não faltava no culto, irmão. Eu adorava. Eu orava de madrugada. Eu ia na rua trabalhar, eu orando. Eu chegava no meu serviço, qualquer coisinha que eu estava lá no banheiro. Eu lá na pia do banheiro, na cabeça do lado, orando e chorando, derramando lágrimas, porque eu queria vitória. Eu queria vitória. E eu sei, eu aprendi que Deus não dá peixe frito para ninguém. Eu aprendi que Deus ele só vai dar quando você dá tudo de você para Ele. Ele vai dar tudo que Ele tem para ti também. Se eu provo, já é para isso. A prova é para quê? Porque Deus achou lindo nós sofrer. Deus achou bonito, meu irmão, tu ficar chorando. Deus achou bonito você ficar, ai Deus, eu preciso dessa bênção. Deus está lá se alegrando? Não. O Senhor, esta prova é para você ir buscar nos pés dele, que é para ele te dar vitória. E você pegou o testemunho do microfone e contar o testemunho. Eu orei, eu chorei, eu tomei, eu paguei preço. E Deus me deu vitória, meu irmão. E ai, isso aqui não é filho, inventou tudo, era a cabeça, tudo. Estava tudo tomado, não tinha jeito. Ele não tem hormônio para operar. Até hoje ele não tem, ele vive pela graça de Jesus. Olha para esse menino que tu vai ver o milagre de Deus. Deus maravilhoso. Mas eu falei, Senhor, o Senhor entra de providência. E eu orando, piorando, eu orando, piorando, eu orando, piorando. O negócio piorando, o negócio cada dia estava pior e eu chorando, meu irmão. Mas só que chegou um dia que uma mulher que ficava com ele ligou para mim e falou assim: Jimmy, hoje ele não teve febre. No outro dia, Jimmy, hoje ele não teve febre. Eu cheguei e já estava tudo normal. E ali eu vi que o Senhor já estava pondo a mão. 8 meses. O Senhor curou meu filho. 8 meses eu peguei ele e levei na Santa Casa. O médico otorrino olhou e falou assim: ó, eu não vou provar esse menino. Essa mãe é negligente. Chamou o chefe dele. Lá vem o chefe dele. Daqui a pouco o chefe olhou, lavou e olhou a ficha dele. Ficou olhando e olhava para ele e olhava para mim. Passou a caneta assim e falou assim: quem foi que disse que este menino tem essa doença aqui? Quem foi que disse que ele tem essa doença? Ele nunca teve isso, não. E riscou e passou a caneta e falou: leva o teu filho para casa que ele está de alta no otorrino. Ele não tem mais nada. Ele não tem mais nada.
para falar porque ele já desceu, já morreu, já derramou o sangue dele puro por mim, por você. Aí agora ele está sentado ao lado do Deus Pai, com os braços abertos, estendido para ti na vitória. Eis que a minha mão não está encolhida para que não possa te abençoar. Os meus ouvidos não estão gravados para que não possa ouvir o teu clamor. Deus maravilhoso, ele não dá ouvido. Ele confia no homem, meu irmão. Tu está confiando em quem? Em quem tu está confiando nesta noite? Você tem confiado em quem, meu irmão? Em quem, meu irmão, tu tem confiado? No teu vizinho, no teu marido, no teu parente, no teu dinheiro? Ah, meu irmão, em quem você tem confiado esta noite? Vamos confiar em Jesus Cristo, que é o autor e consumador de toda a nossa ela para vir. E ela falando no ônibus que ela está com câncer e que ela, a família assim, quando descobre que está com câncer, já morre, não dura nem um ano. E que a família inteira, é do começo até o fim, já morreu quase tudo. E ela falando que já pegou nela e já tem 8 meses que ela já está só fazendo cirurgia. E eu falei para ela, minha filha, não crê nisso. Ela falou, ô irmã, isso é maldição, porque a minha família inteira tem. Eu falei, pode ser maldição, mas o Senhor falou, eis que tudo se fez novo, as coisas já passaram e vão atrás. Condenação daqueles que estão em Cristo Jesus. Se há uma condenação na tua vida do passado, que será de quando, meu irmão? Se há uma macumba, uma quizumba, se há uma palavra de peso, uma maldição na tua vida, olha, meu irmão, nessa noite, o Senhor já jogou no mar do esquecimento. Ele está falando, jogue também, porque ele já se esqueceu. Você também precisa se esquecer do passado, dessas coisas ruins. Vamos viver, vamos para frente, vamos viver o dia com Jesus cada dia. Deus de poder, Deus de glória. E o Senhor é maravilhoso. Deus de poder, Deus de glória. E aquele começou o vento. O vento começou a soprar. Tudo que estava indo bem começou a virar. E aquele mar, aquele navio já começou a balançar. Quando olha, já vem já um vento. Um vento assim que já vinha arrebatando, derrubando todo mundo no barco que
alguém, depois a gente se decepciona. Se decepciona. Porque aquela hora, cadê o homem que era bom no negócio do navio? Cadê? Sumiu, cadê a força dele? Cadê o poder dele todo? Cadê? Já era. O vento carregou ele, carregou o navio, carregou tudo, arrebatou tudo, levou tudo. E eles deram como já vencido daquilo. Como já vencido. Você quer ter como vencido a tua história? Você quer ter como vencido a causa que está no teu... Está aí, ó, você está orando, está jejuando, está falando com Deus. E esse vento já chegou e pegou e já levou embora. E você está olhando e falando, ah, perdi tudo, já foi arrebatado. Eu já estou indo junto, já não estou querendo nem mais vir para clamar, para buscar, para Deus tirar dali, para Deus trazer, porque o vento já venceu. Ah, já venceu, a tempestade já venceu, não venceu não, meu irmão. Ainda não está perdido nada não. Nessa história não tem um ponto final não. Nessa história tem uma vírgula. E Deus vai trazer. E Deus vai continuar. Essa história vai continuar. Essa história vai continuar. Porque foi o Senhor Jesus que escreveu. E eles começaram a jogar coisa fora. Jogar comida. Jogar porque quem sabe fizeram de tudo. Pegaram as velas, chacoalharam para lá, para cá. Quem sabe dividir um pouco fica aqui, um pouco fica ali, para poder o navio ter um equilíbrio, mas nada adiantou. O que aconteceu? Vamos começar a jogar tudo fora? Porque não tem mais jeito. Nós já perdemos. Ah, o vento já ganhou. A tempestade já venceu. Só nos há uma saída agora. É pegar tudo, pegar comida, pegar joia, pegar ouro, pegar prata, joga tudo no lixo, joga tudo dentro do mar, para o navio ficar equilibrado, para ver se a gente sobrevive. E começar a jogar tudo fora, jogar tudo as comidas, jogar tudo roupa, jogar tudo ouro, porque o povo naquela época não carregava dinheiro que nem nós, carregava mais ouro, carregava mais prata, e jogaram fora seus bens preciosos. Jogaram fora, meu irmão. Quanta gente está jogando fora a sua vida. Quanta gente está jogando fora o seu casamento. Está jogando fora os seus filhos. Está jogando fora seu emprego. Está jogando fora o marido deu uma deslizada.